Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, que é mais um vídeo, rapaziada, no canal Forigo Fute, família, hoje mais visão de cartola pra vocês, bora passar o time, bora montar o time e falar também da última rodada, beleza? Bora falar da última rodada e montar o time para esta, passando algumas dicas boas pra vocês, beleza? Patrimônio da última rodada, sumimos um, se não me engano, tá? E eu parei de noiar com patrimônio, e claro, a gente quer continuar ganhando com cartoleta, porém, os jogadores estão baratos, a gente tá conseguindo montar o time com cartoleta baixa, porque principalmente os defensores e até alguns atacantes estão baratos, não estão tão estourados de pontuação, porque o cartão também ajustou para não ficar tão fácil de perder, tão fácil de ganhar cartoleta e também os jogadores tipo, não terem tão fácil de ganhar. Porque a gente começava com singles e o cara fizesse uma baita pontuação e ia para uns quase 12, né? Então subia muito, né? Então o cartão tá mais regrado nisso. Beleza? A última rodada, 69,63. Foi uma pontuação que eu achei mediana. Esperava mais, eu acabei não colocando o Garro, que foi muito bem. Teve outros jogadores que foram bem que a gente não colocou, tá? Tivemos mudança no time, então se você não conferiu no Instagram, do Forigo, eu postei lá as mudanças e acertamos em uma, né? A gente colocou o Hulk, foi muito bem, vocês vão ver aqui. Nossa zaga foi mal, tá? Nossa zaga foi mal, não tem muito o que falar. Acertamos pelo menos no SG do Bahia, porém nos outros erramos todos, tá? Tivemos a mudança também de entrar o Naves no lugar do Bastos. No meio de campo foi bem, né? Na questão, tipo, foi um meio de campo médio com Matheus Pereira, Eduardo e Everton Ribeiro. O Jean Lucas foi melhor, o Tassiano meteu gol, né? A gente foi nessa aposta do Everton Ribeiro, tá? O Eduardo deu assistência, pelo menos. O Eduardo a gente acertou, foi uma aposta nossa. E no ataque foi bem, né? O Elinho meteu gol, o Hulk. Entrou o Elinho, entrou o Hulk de última hora, tá? E o Everaldo, que foi o nosso capitão, não meteu gol, né? A gente bota no Hulk e a gente estourava a pontuação. Tá, o Rogério Ceni foi bem treinador. Nosso banco aqui, como eu falei, né? Do Jean Lucas e o Estevam aqui, muito bem, tá? Eu tô de olho aqui porque eu perdi a gravação da primeira. Tava fazendo a gravação, perdi, né? A tela ficou preta, tá? Então me perdoe se ficar preta, mas eu vou tentar ajeitar aqui pra vocês. No gol, rapaziada, boas opções. Pra mim, o Everton do Palmeiras é um dos SGs interessantes. O confronto do Bahia vai ser difícil, porém, pra mim, o Palmeiras é favorito desse confronto em casa. E vai ter a volta do Gustavo Gomes e talvez o Mike de titular. Então, o Palmeiras fica mais forte ainda defensivamente. O João Ricardo, pra mim, é uma aposta interessante que pouca gente vai, tá? Bem interessante mesmo, contra o Fluminense muito mal, meteu gol no Inter. Porém, o Fortaleza em casa tem uma zaga meio sólida, tá? Então, acho interessante. Beleza? Fabrício seria uma boa aposta pra rodada, tá? Acho o Fabrício uma boa aposta diante do Vasco, porém o Vasco deu uma melhorada, tá metendo gol, tem que ficar de olho nisso, tá? Mas eu acho uma aposta interessante. Pra mim, o goleiro que tem que todo mundo ir é o Rossi, né? A SG é mais provável, o time mais fraco que tá se inventando, né? E o Rossi tá fazendo defesas até. Então vamos com o Rossi mesmo, tá difícil de fugir do Rossi como goleiro mais escalado, beleza? Aqui pra baixo tem o Anderson, que podia ser uma aposta interessante, porém eu vou deixar passar nessa questão, tá? Eu prefiro o Rossi, mas é uma aposta interessante, mas eu acho que o Rossi é mais seguro. Então o Mikael do Atlético, se fosse o Léo Link, eu te confiava mais em passar Sacal pra vocês, né? Mas o Mikael também é interessante, beleza? Laterais, botar o Fituiruba, nosso primeiro lateral é esse daqui, é Piquerez, tá? 6.60 na última rodada, eu não fui com ele. 6.60 sem SG, se pegasse SG a 11 pontos, tá? Foi muito bem. É um possível batedor de pênalti do Palmeiras. Tem a volta do Gomes. O Gomes geralmente bate na frente dele, tá? Então tem que olhar nisso, tá? Eu devo ficar de olho nisso. Mas eu irei com o Piquerez para esta rodada, beleza? Por enquanto. Mas tem uma dúvida. Por causa desse carinha aqui, é provável, provavelmente vai jogar contra o Corinthians. O Cruzeiro veio de 2 derrotas, porém o William joga muito bem, né? A última rodada foi muito mal, né? Porém, aqui né, ele tava vindo numa fase muito boa, então o William, cara, é uma aposta muito boa de ir, é um jogador muito bom, que tá deixando eu com uma pulga na orelha aqui de colocar ou não ele, tá? Na lateral, outras opções. Aí o Lucas tá mais escalado, mas ele meteu o gol na última rodada. Por isso esse 8,70 não fez média básica, tá? Então o Arthur Lucas meteu o gol, mas tá muito ruim de média básica. Por isso a gente vai colocar o companheiro dele, que é da lateral oposta, o Wesley. A gente colocou o Wesley nessa rodada aqui que ele fez 7,20, tá? Agora a gente vai com ele de novo nessa. Tá desvalorizado, fez 5 pontos praticamente só de média básica, tá? Teve um chute na trave também, né? Então contou, subiu legal essa pontuação. Porém, a gente já pegou SG, né? Ia pra quase 10 pontos, né? Então foi muito bem o Wesley na última rodada. A gente vai com ele nessa rodada também. Outras apostas, pra mim o Esquivel também é uma boa opção, tá? É uma boa opção, o Esquivel tem uma média básica muito boa também, e é um jogo que é um possível provável de SG do Atlético, tá? Acho difícil, mas tem a chance, tá? Então tem que ficar de olho no Esquivel. Tô de olho aqui na gravação, tá, gente? Desculpa essas cortadinhas, tá? Mas Esquivel vai ser o nosso, é uma opção também interessante. O Léo Godoy deu acidente na última rodada, é um cara interessante também, tá? Mas eu prefiro o Esquivel. E daqui pra baixo, realmente, eu ficaria com essas opções. Ficar de olho também no Mike. O Mike é uma opção interessante. Só que entre ele e Piquerez, prefiro o Piquerez. Ele tem 5 pontos de média, o Piquerez tem 6, tá? Claro, o Mike joga bem menos tempo que o Piquerez, beleza? Mas eu vou com Wesley e Piquerez por enquanto. Porém, tem uma dúvida aí, né? Nossa zaga está sendo formada com os seguintes jogadores. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Fabrício Bruno, porém com dúvidas, porque eu tô querendo botar o Davi Luiz no lugar dele. O Davi Luiz tem 2 gols, pelo menos. O Fabrício Bruno tem 1 gol, porém tem mais desarme. Porém, o desarme do Fabrício Bruno é muito fraco, né? Eu tô colocando o Fabrício Bruno mais por causa da questão
da média básica. Da média básica não, do questão da SG, tá? Mas o Davi Luiz tem a coisa do gol. Porém, eu ainda penso mais no Fabrício Bruno, porque eu acho que ele é mais provável de fazer uma pontuação um pouquinho melhor, tá? Mas eu vou mais com o Fabrício Bruno por causa do saldo de gols, beleza? E daí aqui tá a nossa dúvida da zaga. Eu tô entre Naves e tô entre Gomes. O Naves é o seguinte, o Naves tem uma média de 4 pontos, o Gomes tem uma média de 5. O Naves, vamos ver quantos jogos o Naves jogou. O Naves jogou 8 jogos, o Gomes jogou 6 jogos, tem uma média melhor, né? O Gomes realmente tem uma média melhor, também por causa desse gol aqui, que foi um gol de pênalti, tá? E por que eu estou pensando em colocar o Gomes e não o Naves? Tá? Que é um jogador que estava até no meu time, mas com o Gomes tendo praticamente certeza que vai jogar, eu tô pensando seriamente nessa troca. O Naves tem 13 desarmes, é um bom número de desarmes. O Gomes tem um por jogo, né? O Naves tem praticamente 2. Então, eu vou ir com o Gomes, eu estaria com o Gomes e com medo de perder a cartoleta por um motivo, claro, a questão do pênalti. A gente vai cercar o potencial de pênalti pro Palmeiras, tá? A gente já tem o Piquerez e tem o Gomes, tá? Uma coisa que pode acontecer, como eu já tô com o Gomes na zaga, a gente pode querer vir aqui, tirar o Piquerez e botar o William, né? E ter um SG diferente aqui, um SG que não tá mais escalados, porém acho que é difícil a gente não ir com o Piquerez, tá? Eu fiquei atentado a colocar o William agora, porém é difícil não colocar o Piquerez. Então por enquanto eu tô com o Gomes, porém pode vir o Naves, porque o Naves tá desvalorizado, é um zagueiro que também tava fazendo uma média boa, tá? Ele não é bom na bola aérea que nem o Gomes, de longe não é. No entanto que quem fez o gol de zagueiro naquela partida contra o Corinthians foi o Vitor Reis, não foi ele, né? Mas estou atentado e o Naves é uma boa opção sim para a rodada, tá? Eu não colocaria Davi Luiz e Fabrício Bruno. Eu poderia até botar tipo Fabrício Bruno e Davi Luiz e tirar o Wesley, porém eu acho que é perder muito, porque o Wesley tem a questão da média básica. Então eu ganharia a média básica do William, mas se eu perco o SG do Fabrício Bruno e do Davi Luiz, eu praticamente perco 10 pontos e não ganho nada. Então, tipo, eu vou tentar fazer essa estratégia aqui de Palmeiras e Flamengo na zaga, só que tendo um jogador a mais do Palmeiras que nem tá no mais escalados, né? Que tá o Davi Luiz no lugar do Gomes aqui, como tá ali no nosso time, tá? Treinador, já vou falar o treinador, tá? Nosso treinador vai ser o Tite, não tem muito o que fazer. Tem que ser o Tite. É o confronto melhor, é o melhor CG, tem que ser ele, tá? Eu acho que se você quiser diferenciar, aí tem o Abel, tá? Que os jogadores do Abel sempre tem uma boa média básica. Tem o Juca Antonello, e daí eu ficaria com as opções mesmo, tá? Eu não apostaria em mais ninguém. Eu ficaria nesses jogadores, beleza? Eu não falei do outro zagueiro, mas é porque o outro zagueiro, sinceramente, não tem nenhum outro que me interessou. Não tem nenhum outro. Eu acho que é difícil você fugir dos zagueiros do Palmeiras e do Flamengo, beleza? Bem complicado mesmo se fugir da zaga do Palmeiras e do Flamengo pra essa rodada. Meio de campo, o pessoal está indo com o Lucas. Eu não vou com o Lucas, tá? Eu vou com o senhor Rafael Veiga, tá? Tem que ter o Veiga, tá? Voltou a jogar bem, voltou a criar. Tem a questão, como eu falei, do pênalti, não tá confiável na questão do pênalti, porém bate falta, bate escanteio, cruza a bola na área, chuta pro gol. Não tem como não ter o Veiga, na minha opinião. O pessoal está indo sem o Veiga, mas porque alguns escalaram até antes do Veiga aparecer como provável, né? Então, o Cartola demorou um pouquinho pra atualizar. Eu já tava com o Veiga até antes, ele mesmo estando sem estar provável, já tava com o Veiga no time, tá? Tem que ir com o Veiga, é difícil não ir com o Veiga pra essa rodada. O jogador que é difícil de não ir é o Matheus Pereira, né? 3,80 na última rodada, tem a sua média básica, se meter gol, dá uma estouradinha, tem que ir contra o Corinthians, tá? O Corinthians não tá bem, né? Ganhou o último jogo do Vitória, porém sofreu 2 gols, então a gente vai apostar nesses 2 gols sofridos aí do Cruzeiro, ser um deles do Matheus Pereira, que o jogo passa muito por ele. Outras opções pro meio de campo, ainda falta um jogador no nosso meio, tá? O Mateuzinho é uma opção, tá? Meteu gol, se eu não me engano. Não, meteu assistência, para duas, tá? É um cara interessante, porém o jogo é complicado. O Vitória não vem bem e o Criciúma é bem mais chato que o Vitória, tá? Então eu ficaria de olho aí. Se quiser apostar, pode apostar, mas eu não acho que é a melhor opção. Acho que é difícil fugir do padrão dessa rodada no meio de campo, tá? E o nosso outro meio de campo vai ser o Gerson, não tem o que fazer. O Gerson, ele é inconstante sim, ele não tem tanto desarmes, ele não tem tanta participação em gols, porém num jogo desse que ele vai jogar como meia ainda, tem que ter o Gerson. É mais uma chance de ofensiva do Flamengo, tem que ter ele, não tem muito o que fazer, tá? Aí se você quiser outras opções, realmente eu vou ficar te devendo. Não tem tanto, você pode apostar no Aníbal, mas o Aníbal, né, a chance dele fazer um gol é mais difícil, ele tem design, mas a chance dele estourar, que nem aqui, ele vai precisar do gol realmente, então eu vou querer ter o Gerson, que tem um pouco menos, bem menos média básica que ele, mas tem a chance do gol do que ter um Aníbal, tá? Tem o Gabriel Menino, que bate até uns escanteios, chuta de fora da área, porém eu acho que é difícil você tirar alguém pra botar ele. O Alan, pela questão dos desarmes, porém nem são tantas, tá? Então eu ainda prefiro muito mais o Gerson, tá? É difícil fugir desse meio de campo, como eu falei, mas se querer fugir mesmo, no caso o Lucas, eu acho que talvez até o Scarpa, por ser um jogo aberto contra o Botafogo, porém jogo fora de casa e o Atlético Mineiro não vem bem, tá? Acho difícil botar o Scarpa nessa rodada, beleza? Tô conferindo aqui. E, né, como eu falei, também tem o Mateuzinho, que é uma opção interessante, beleza? Mas o meu meio de campo vai ser esse, o meio de campo eu não vou mudar, já vou deixando claro. Atacantes, e aqui temos
situações, beleza? Temos situações que é apenas uma dúvida, mas eu acho que não vai ser difícil de resolver essa dúvida. Vou com o Pedro vai ser nosso atacante, não tem como não ir com ele. Veio do banco e ainda vai ter assistência. Porra, não tem o que fazer, né? Tem que ter o Pedro. 6 gols, 5 assistências. 11 participações em gols em 14 jogos. Impressionante, não tem como não ir com o Pedro nessa rodada. E daí aqui tem uma dúvida. Bruno Henrique vai entrar no nosso time, valorizou bastante essa rodada. O Bruno Henrique tem uma média de 6.0, porém o nosso outro jogador tem uma média maior. E por enquanto eu tô com o Luiz Araújo, tá? Difícil não incluir o Araújo, tá? Ele não estoura tanto como o Bruno Henrique às vezes estoura até mais. Aqui que ele realmente fez 20 pontos, porém ele tá trabalhando nessa assistência, já tem 7 participações, o Bruno Henrique tem 4 só tem gol, né? O Luiz Araújo finaliza mais que o Bruno Henrique, também jogou 2 partidas a mais, porém o Luiz Araújo é um cara de mais de média, tá? E num jogo desse aberto aí, que o Flamengo pode meter goleada, talvez, eu vou estar com o Luiz Araújo no ataque. Porém, nossa dúvida com a questão do Luiz Araújo também é a questão seguinte: entre ele e Lucheiro, que tá no mais escalados do Lucheiro. E eu pensei no Lucheiro antes de ele entrar no mais escalados, porque ele era uma opção interessante, porque caso do pênalti e também o time joga pra ele, tá? Então, tem esse fator também, tá? Então, eu tô pensando, porém, eu não tenho tanta confiança no Fortaleza assim, tá? Acho sim uma opção interessante, tá bem desvalorizado, acho legal, porém, eu ainda vou manter com o Estevão no time e com o Luiz Araújo. Vou forçar mesmo no Palmeiras, vou forçar mesmo no Flamengo, tá? Só vai ter o Cruzeiro de intruso no nosso time, porque não tem o que fazer. São as melhores opções. Você botar outros jogadores é arriscar muito. E essa rodada, o que eu tô arriscando é coisas básicas, que nem, tipo, botar o Luiz Araújo no lugar do Lutiero, botar o Veiga no lugar do Lucas, botar o Wesley no lugar do Ayrton Lucas e botar o Gomes no lugar do Davi Luiz. Querendo ou não, é 3 mudanças, 4 mudanças diferentes de mais escalados, que provavelmente vai mudar, provavelmente vai entrar o Veiga aqui no mais escalados, e até mesmo o Gustavo Gomes, mas, tipo, são mudanças que não é todo mundo que vai confiar 100% no Palmeiras e no Flamengo. Então, não tem como fugir, tá? Não tem como fugir realmente, tá? Como eu falei, aqui se você quiser fugir do ataque, tem o Lutiero que tá no mais escalado, mas é uma opção também diferente. Tem o Flaco, se você quer fugir do Estevão, mas é difícil você fugir do Estevão, sinceramente. É bem difícil, mesmo valorizado, né? Mesmo fazendo 11 pontos, o cara carrega o time nas costas quando ele quer, tá? E ainda mais com o Veiga em campo, Veiga, Gabriel Menino, realmente com jogadores que ajudam ele em campo, fica até mais fácil pra ele jogar, beleza? Então, eu vou ficar com esse ataque mesmo, esse foi o time, tá? Vou botar o banco de reservas e depois a gente vai falar o nosso capitão, beleza? No gol reserva a gente vai botar o Anderson. Na lateral, vamos colocar o João Pedro, por questões de, né, não tem muito quem colocar também, né? Na zaga, aqui é um problema. Aqui é um problema dos grandes. Que não temos um grande zagueiro para botar no banco. É impressionante. Não temos um bom zagueiro para botar no banco. Vou botar o Zé Ivaldo. Não tem muito o que fazer, não. Tá? No meio de campo, vamos com. Vou de Gabriel Menino, tá? Não, tava o Lohan, mas o Lohan não joga, né? Eu tinha colocado o Lohan no esboço, mas o Lohan não joga. E no ataque, no banco de reserva, a gente vai botar o Flaco Lopes, beleza? O nosso querido capitão vai ser o seguinte, vai ser Pedro, não tem o que fazer, tá assim, muita cerimônia, é Pedro neles, não tem que fazer, tá na fase muito boa, batedor de pênalti do Flamengo, o time joga pra ele dá assistência, dá gol, finaliza, o Pedro tá numa fase sensacional, não tem como não colocar o Pedro, tá? Se você quiser fugir, aí realmente botaria o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, né? Aí seria arriscar, o Pedro pra mim é mais certeza de uma boa pontuação entregue, tá? Então acho que é mais certeza, beleza? Então, esse foi o time, rapaziada. Vamos fazendo algumas mudanças poucas que eu acho que fazem até mais sentido do mais escaladas. A gente tem o Gomes no lugar do Davi Luiz, que pode trazer até uma média básica, um batedor de pênalti. Como eu falei, a gente ia cercar o Palmeiras em questão de pênalti. Tem os 3 batedores de pênalti do Palmeiras, Gustavo Gomes, Veiga e Piquerez. Então, se rolar um pênalti pro Palmeiras, a gente vai ter talvez 8 pontos garantidos se o Marcos Felipe não pegar o pênalti, tá? Mas temos essa possibilidade de pênalti aí pros nossos jogadores. Nossa zaga completa pro Flamengo também, né? E fugindo do Davi Luiz, tendo essa diferença mais escalada, e fugindo do Ayrton Lucas, botando o Wesley. O ataque nosso é o meio campo mais escalado, na real. Né? Só que o Veiga no lugar do Lucas, que eu acho que o Veiga vai pegar o lugar do Lucas mais escalado já já. E daí no ataque, Luiz Araújo no lugar do Lutiero, né? O Luiz Araújo estava mais escalado, porém entrou o Lutiero. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do vídeo. Segue lá no Insta, @eduforigo. Tô sempre postando quando sair o vídeo novo, né? Postando lá pra avisar. E também postando a alteração do time. Então amanhã, quando o mercado estiver pra fechar, você vai ter, se tiver alguma mudança no time, vai estar lá no Instagram a mudança. Você vai poder conferir e só lá você consegue conferir essas mudanças que eu aplico antes de começar a rodada, beleza? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada dessa vez. Tomara que venha.